Paz, irmãos, tudo bem com vocês? Amém. Abram suas Bíblias em Lucas 19:1. Todos encontraram? Amém. Antes eu vou fazer uma oração. Amém. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai. Estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Pai, que tudo aquilo que o Senhor ministrou em meu coração também seja ministrado no coração dos meus irmãos. Sabemos que o Teu Espírito, assim como as meninas já disseram, é Ele que convence. Então, convence-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Amém. Quando Jesus me mandou falar sobre Zaqueu, eu pensei, não é verdade, né? Todo mundo conhece a musiquinha como Zaqueu e tal, aí eu pensei, não é isso. E aí, no ensaio do louvor, o César veio nos instruir e ele pegou o violãozinho dele e deu para Mirelle. Aí a gente zoou, nossa, que violãozinho pequenininho e tal. Aí ele virou para mim e falou: Tu sabe por que eu chamo ele de Zaqueu? Aí eu falei: Por causa da pequena estatura? Aí eu pensei, então tá bom. Eu sei que é, mas eu às vezes peço uns sinais doidos para Deus. O pastor já disse que não é, mas às vezes dá certo. Então, eu percebi que Zaqueu, ele não se ateve apenas ao desejo de ver Jesus. Ele tomou uma série de atitudes para que ele pudesse encontrar Jesus. Aliás, que ele pudesse ver Jesus. Ele não tinha isso em mente, que ele ia encontrar Jesus. Ele tinha apenas um desejo, que era ver Jesus. E é claro que, como Zaqueu, mas também é conosco, existe uma série de obstáculos que nós precisamos romper para que nós possamos realmente ver Jesus. E ali no versículo 1, a gente vê que Jesus ele estava em movimento. Jesus ele sempre estava em movimento. Mesmo quando ele estava parado, ele estava fazendo alguma coisa. Porque ele veio fazer a vontade do Abba, ele veio fazer a vontade do Pai. Então, é sobre isso. E não seria agora por acaso que ele estaria passando por Jericó. Ele precisava encontrar alguém ali. E logo o texto cita o segundo personagem ali, que era Zaqueu. Zaqueu, ele era um chefe dos publicanos. Portanto, ele era um homem de muitas posses. E, para quem não sabe, nesse contexto, era Roma que dominava Israel e tal. E os romanos, eles contratavam os próprios hebreus para cobrarem impostos dos seus compatriotas. Então, eles eram considerados muito corruptos e também eles eram considerados desertores e tal, que não amavam sua própria pátria. E eles cobravam a mais para tirar o lucro em cima desses impostos. Então, se os publicanos eles já eram odiados, imagina o quanto mais não era odiado Zaqueu por ser chefe dos publicanos. Mas mesmo assim, a gente vê que ele quer ver Jesus. E
E como o texto cita, eu vejo que assim, calma aí. Em Mateus 4:24, a gente vê que as notícias sobre Jesus, elas se espalharam por toda Israel e também pela Síria. Então, passou dos limites territoriais de Israel e foi para todo mundo, basicamente. E nós vemos ali, eu creio, que Zaqueu, ele ouviu sobre as curas, os milagres, as libertações que Jesus tinha feito. E ele pensou, isso não é terreno, isso é divino, isso é de Deus mesmo. E essas notícias, essas boas novas, geram no coração de Zaqueu uma vontade, um desejo curioso de ver Jesus. E é claro que não seria fácil, né? Os obstáculos estavam no caminho. E o primeiro obstáculo que eu percebo ali não era um obstáculo externo, era um obstáculo no próprio Zaqueu. Era esse obstáculo, eu creio que era a sua soberba, o seu orgulho. Porque talvez Zaqueu achava que ele tinha 1,80 m, mas talvez ele tinha 1,50 m. Eu sei que ali o texto é literal sobre a altura de Zaqueu, mas eu já dou uma viajada e eu imagino que ele se achava superior. E eu vejo que quando ele reconhece a sua pequena estatura, é como Mateus 5:3, que bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E eu vejo isso, que quando ele reconhece a sua pequenez, ele já dá o seu primeiro passo. Nós, em nossos olhos humanos, talvez achamos que isso é um retrocesso, mas não, é um avanço para o encontro de Jesus. E o segundo obstáculo, sim, era um obstáculo externo. Esse obstáculo, eu acredito, ser imutável. A multidão. A multidão, ela só segue Jesus pelo que Jesus tem para oferecer. E só quer as bênçãos, só quer as curas, os milagres, mas não quer um Cristo integral. E nós vemos todas as vezes sobre as multidões, quase todas as vezes, por exemplo, o caso da mulher do fluxo de sangue, do cego de Jericó, até mesmo Zaqueu, que a multidão, ela não permite que pessoas que queiram um Cristo integral se aproximem dele. Mas Zaqueu, novamente, ele rompe com mais esse obstáculo. Ele poderia simplesmente ter desistido, mas não, ele vai avante. Como as meninas disseram, né, das virgens, elas vão avante. Elas vão para os campos ao encontro do noivo. E Zaqueu também entendeu isso. Ele rompeu mais uma barreira. E ele também entendeu que ele não ia conseguir ver a Deus com artifícios terrenos, mundanos. Então, ele entende que ele tem que subir. E quando ele entende que ele tem que subir, ele vê uma figueira, algumas traduções sicômoro, figueira brava, e ele sobe. E o texto não diz que ele se balança na figueira, ou que ele grita o nome de Jesus, ou que ele clama, mas ele fica ali quieto. Mas adiante nós vemos também que Jesus o nota. Eu não sei vocês, mas para mim o sentimento humano mais comum ao ser cercado por uma multidão é de você não notar fatores externos, somente o que está acontecendo ali ao seu redor. E eu também imagino ali uma gritaria, tipo, Jesus, faz isso para mim, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus expulsa aquele demônio. Eu imagino essa gritaria toda. Mas eu também vejo uma voz que grita muito mais alto que a da multidão. Essa voz, ela clama por Jesus, ela tem fome por Jesus. E essa voz, ela não é audível a ouvidos humanos. Essa voz, ela vinha diretamente do coração de Zaqueu. E é claro que Jesus, ele não deixa desamparado um coração que realmente tem fome dele, porque ele é o pão da vida, então ele tem que alimentar esse coração faminto, esse coração sedento. E ele vai em direção a Zaqueu. E quando... Peraí. E quando Jesus chega a Zaqueu, ele o olha. Ele vê o rosto de Zaqueu.
Antes era só o desejo de Zaqueu de ver Jesus, mas agora é Jesus vendo Zaqueu. E aí é que tudo muda. E Jesus, ele vai além desse olhar para Zaqueu. Ele já pede para Zaqueu descer depressa. E ali eu entendo que Zaqueu, ele gira chaves no coração dele, que não é por artifícios humanos o subir na árvore, não é pela árvore o subir, mas existe um caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E ele tinha essa fome de ver Deus, de ver coisas divinas, mas ele não tinha como se chegar, porque somente Jesus é o caminho. E ainda, Jesus se convida para ficar na casa de Zaqueu. Eu entendo isso como Apocalipse 3:20, que eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e ceiarei com ele. Está ali o pedido explícito de Jesus entrar, e Zaqueu já desce depressa e quer esse Jesus na vida dele. Mas é claro, tem a multidão de novo. A multidão começa a julgar novamente. E eu vejo que nem Jesus liga, nem Zaqueu liga, porque pensa, Jesus na casa de um pecador, quem que ele veio chamar? Ele veio chamar as ovelhas perdidas, ele veio chamar os doentes. Ele é o pão da vida, então ele quer dar o seu pão aos famintos. Então, é isso. E Zaqueu, ouvindo e percebendo tudo que ele havia feito de errado, ao contrário da mulher samaritana, que Jesus teve que expor o pecado dela para ela reconhecer quem ele era, Zaqueu, ele só vendo Jesus, ele entende que ele era um pecador. Ele vê que, nossa, eu não estou fazendo nada de certo. E ele se levanta. E ele fala que tudo aquilo que ele roubou, que ele extorquiu, ele vai devolver 4 vezes mais. Nós sabemos que Jesus, ele aumenta a lei. E lá em Êxodo 22:1, diz que aquele que roubava, aquele que extorquia, tinha que devolver 2 vezes mais. Mas ali, Zaqueu está falando que vai devolver, recompensar 4 vezes mais. E Jesus vê que isso não é um teatrinho, que isso não é uma cena. Jesus vê que é arrependimento genuíno. E é lógico que Jesus libera seu perdão e a salvação daquela casa. Amém, irmãos? Se vocês hoje se encontram com esse mesmo coração sedento por Jesus, esse coração faminto, que quer Jesus, que anseia ver Ele, Ele está à porta batendo. É só abrir o seu coração. Ele já está aqui. E Ele não quer só fazer em ti, mas Ele quer fazer através de ti. E Ele quer transformar toda a sua vida. Amém? Eu peço que vocês se colocam de pé. Coloque a mão na altura do seu coração, amém? Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, com o nosso coração sedento por Ti. Pai, libera o Teu pão para que nós possamos nos saciar, mas não somente saciar a nossa fome, mas transformar a nossa vida. Nós não queremos mais usar artifícios humanos para nos chegar a Ti. Nós queremos realmente a ponte, o caminho verdadeiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós Te amamos, nós Te louvamos e agradecemos pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.